Boa noite a todas. Sejamos bem-vindos mais uma vez no Centro Espírita José Grosso para mais um estudo do livro Missionários da Luz. Nós vamos ver hoje a caminhada que André Luiz fez juntamente com Alexandre até a casa de um rapaz que era um candidato a ser médium psicólogo numa casa espírita. Nós vimos no estudo anterior que essa família que estava lá no centro espírita, quando estavam dentro do centro espírita, estavam tranquilos, estavam em paz, estavam felizes por causa do ambiente, por causa das energias amorosas, as energias do evangelho que ali tinha. Então estava tudo certinho, tudo ótimo. Quando eles saíram lá fora, eles começaram a sentir as energias do ambiente lá fora, e aí já começaram a mudar o comportamento, os pensamentos e as conversas. Nós vimos no estudo anterior que essa família tinha que existia 3 espíritos vampiros aguardando eles lá fora. 3. Um que era o pai do rapaz, pai da moça e esposo da senhora, da mãe, que estava desencarnado. Mesmo sendo da família, ele era um vampiro, por quê? Porque ele absorvia as energias daquela família, principalmente da esposa que tinha ficado encarnada. E tinha 2 espíritos vampiros que se ligavam ao rapaz, porque o rapaz ele tinha hábitos fora do lar, fora da casa dele, onde ele procurava dar vazão aos seus instintos sexuais de uma maneira desvairada. Certo até aí, gente? O resumo é isso, né? E tinha a mulher do rapaz também estava lá na casa. Hein? Agora nós vamos chegar na casa do rapaz, do psicólogo. Tá certo? Então dos 3, só quem não tinha problemas ainda era a menina. Que era uma menina de quantos anos, Marco? 16 anos, né? Que ela, envolvida pelo Alexandre, que pôs a mão na cabeça dela, ela dava lá umas lições, uns ensinamentos, umas orientações, mas que aquilo entrava aqui e saía aqui do ouvido, tanto do irmão dela quanto da mãe dela, né? Então, chegou num ponto que eles se separaram, a mãe, com seu acompanhante espiritual, que era o seu esposo, foi para a casa dela junto com a menina, e o rapaz foi para a casa dele. Então eles se separaram. O rapaz era casado. Aí chegaram agora aonde? Na casa dele. E aí a surpresa que a casa dele era um local protegido. Por que o local lá era protegido, gente? Porque tinha evangelho e tinha comportamento digno dela. Ela era uma mulher digna. Certo? Vamos lá então? Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. A gente brinca muito aqui no centro, nos nossos estudos aqui, que a gente fala assim, tem casas que a gente vai, né? Você chega lá, dá um bom dia, boa tarde, até logo e quer ir embora. Por quê? Porque as energias não são boas. Principalmente aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior. E tem casa que você chega... Rapaz, não tem uma redinha aí para me deitar, para me balançar, que eu quero ficar por aqui. Às vezes você sente, né? Aqueles que são médiuns assim, eles sentem a energia tão boa que falam, eu quero ficar por aqui. A aura do ambiente é boa. Né? Então a psicosfera é boa. Então tem casas que a psicosfera é boa, tem casas que a psicosfera é ruim. Assim como a gente fala casa, mas qualquer ambiente. E, tá certo isso aí, gente? E normalmente a gente sabe... Normalmente não, sempre a gente sabe que as casas que tem a psicosfera boa é porque não se fala palavrão, se tem conversas de bom padrão vibratório, se faz evangelho, se tem uma vida correta, uma vida digna. Casa que tem bagunça, que tem vício, que tem palavrão, que tem não sei o que, as energias são o que? São ruins. Que é o, né? Nesse caso aqui, quem sustentava essa casa aqui não era o rapaz, é a esposa. A esposa que é o que a gente brinca, é o esteio da casa, nesse sentido espiritual aí, né?
Lá em Salvador, na casa de Deus, Uhum. eu morei 6 anos, eu ia lá na quinta, eu falei, vim pra cá, conheci o Espírito, eu mudei na maneira de comportamento, cheguei no dia lá, que fui entrando, a proporção que eu ia entrando, mal estado no ponto de vista, como se eu mal estado, se eu voltei, fui lá na terra, demorei 2 minutos, voltei, mas eu já abri essa situação, porque eu acredito que eu me melhorei moralmente, eu evoluí, e a minha relação moral não estava falando daquela coisa. Doutor, por isso que se faz, em reuniões mediúnicas tem uns espíritos que chegam e falam assim, desde que aquele pessoal lá começar com aquelas rezação deles lá, a gente não entra lá mais, ou então a gente não se sente bem lá, né? É isso aí que o senhor está falando, né? No caso lá, você na sua casa, você faz evangelho, você tem um comportamento reto, digno, aqueles espíritos que estão doentes, né? Que estão com um comportamento equivocado, que querem entrar lá, eles não se sentem bem por causa das energias. É a mesma coisa que o senhor está falando aí para nós aí. Vamos lá. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. Eu não sei se eu já vi isso foi em livro espírita ou se eu já li em algum livro aí espiritualista, mas eu já li em algum lugar, acho que o Snant pode me socorrer aqui, eu já li em algum lugar o seguinte, que em ambientes que são ruins, ambientes de energia pesada, de comportamento indigno, né, que não tem evangelho, que as pessoas falam palavrão, que tem vícios, negócios, as paredes do ambiente são impregnadas de energias pesadas como se fosse um grude. É isso mesmo? É no Missionários que nós vimos isso? É porque... Eles vão limpar com os ramos, bater no ramo para poder limpar os Missionários da Luz. É nesse livro aqui mesmo que tem. Mais para frente então nós vamos ver isso. Tá certo? Então, ambientes onde existe padrão vibratório inferior, as energias daquele padrão vibratório inferior se pregam nas paredes, por exemplo, no teto, e fica aquilo ali como se fosse um grude, como se fosse um lodo, como se fosse alguma coisa de energias ruins e energias pesadas, fazendo mal inclusive para quem mora ali dentro, porque aquela energia é ruim. Certo? Gente, a minha memória aqui não funciona, eu já li tanto livro, esse Missionário, eu já estudei ele aqui no centro, eu já estudei, acho que está sendo já a terceira vez, não tá? Acho que é a terceira vez que eu estudo ele aqui, mas a cabeça não grava. Eu acho que... Aí tem hora que eu me perco, qual livro que é, quando for. Eu estou com mais de 6 livros lá na minha cabeceira para ler. Aí eu... Oh, meu Deus. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Então ele saiu do centro, foi para a casa dele, agora eu vou descansar. Nós vimos no estudo anterior, da última aula, que esses 2 vampiros, né? Eu estou falando vampiro, gente, batendo isso aí, porque o tema nosso é vampiro. Né, o André Luiz, que tem lá um título, lá um dos capítulos chama vampiros, né, o vampirismo, né? Eles, quando ele chegou na casa dele, os acompanhantes dele, que são esses vampiros, começaram a resmungar, começaram a reclamar, começaram a achar ruim, porque eles sabiam que eles não iam conseguir entrar dentro da casa. Nas páginas anteriores desse capítulo aqui nós vimos isso. Lembram disso aí? Beleza, vamos lá. Alexandre tomou-me a destra, tomou a mão, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Então, gente, os benfeitores, mesmo os espíritos, mesmo sendo benfeitores, eles não entram na sua casa se não for desse jeito aqui, com esse devido respeito. Agora, os seus inimigos, se você der brecha, eles entram correndo, batendo porta, entra de qualquer jeito. Certo isso aí, gente? Vocês entenderam a diferença? Né?
Então, ó, olha, ele para entrar na casa, ele falou assim, eu vou entrar na casa, mas eu tenho que ter um respeito profundo para essa senhora, que é a dona da casa. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico, ou seja, estava desdobrada, né? O corpo estava lá dormindo. Em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Ela já conhecia eles, porque esse instrutor aqui, o Alexandre, ele já trabalhava nesse centro espírita, quantos anos? 6 ou 9? 9 anos, que ele já conheceu todo mundo, pelo nome, pelo sobrenome, né? Ele já conhecia todo mundo lá. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial, agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Gente, aí vem na nossa mente a casa da Dona Isabel. Estudamos aqui, casa de Dona Isabel era um santuário igual esse aqui. A diferença é que a casa de Dona Isabel funcionava como se fosse um posto avançado. Aqui não, aqui era só uma casa de família. Mas a Dona Isabel, junto com as suas filhas e o menino que tinha lá, e o marido enquanto vive, depois como o marido como desencarnado, transformaram a casa num santuário, né? Era um posto de assistência. O pessoal vinha de nosso lar, um dos locais onde eles se encontravam para conversar, tratar de assuntos e depois cada um ir fazer suas tarefas, era lá. E para os encarnados funcionava como médio de receitas e também evangelho, palestras e passe. Era um centro espírita, como se fosse um centro espírita, sem ser um centro espírita. Era na casa da Dona Isabel. Vamos lá. Ingressamos no aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. André Luiz ficou então boca meio aberta, né? Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Então ele chegou do centro, esposa dormindo, o que ele fez? Não vou acordar minha esposa, vou entrar debaixo dos lençóis aqui e vou ficar quietinho para não atrapalhá-la, para não fazer acordá-la. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade, que a gente está vendo por tudo que a gente já viu aqui, que não é por causa dele, né? É por causa dela. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Então, gente, nós temos ele está falando aqui em fios tenuíssimos de energia magnética. Nós temos que liga o nosso corpo físico ao nosso perispírito um cordão que se chama cordão de prata. O que é o cordão de prata? É um cordão energético que sai da fossa romboide, que é essa nuca nossa aqui, ó, e liga o espírito ao corpo. O perispírito com o espírito ao corpo. Quando esse espírito, juntamente com o seu perispírito, sai durante o sono, esse cordão fica lá no corpo e vai junto. É como se fosse uma corda. É como se fosse uma corda ligando. E ele vai, dentro do planeta Terra, ele tem condição de ir para ir até onde você for. Se você estiver dormindo, você for para o Japão, sai daqui de Imperatriz, for para o Japão, seu cordão de prata, está lá um cordão de prata. Esse cordão de prata só deixa de existir quando o corpo se separa do espírito através da morte, do desencarne. Aí ele é cortado. Eu não sei. Então, mas eu estou falando que eu não sei, né? Eu não sei, eu não li isso ainda. Mas se alguém escreveu, deve ter alguma comprovação, né? Certo, gente? Então, aí o pessoal até brinca assim, ó. O pessoal até brinca assim, ó. Por que o espírito, quando sai à noite no desdobramento do sono, ele não perde o rumo da casa dele?
Porque tem o cordão de prata para trazer ele de volta. Porque, por isso que ele nunca se perde. Ele nunca vai falar assim, pô, para onde é que eu vou agora? Estou meio perdido agora aqui. Como é que eu faço, né? E além desse cordão de prata, nós temos as energias também magnéticas que nós temos, que são esses finíssimos, tenuíssimos, né? São fios muito fininhos que faz essa ligação do nosso perispírito com o nosso corpo. Inclusive, como é que chama lá, quando a pessoa desencarna, existem espíritos no plano espiritual que são especialistas em promover o corte do magnetismo. É esse fiozinho aqui que eles vão cortando, o magnetismo eles vão tirando para poder separar o corpo físico do corpo espiritual. Qual é o livro, professor? Tem um livro aí que explica isso muito bem explicado, né? Que você... Os indivíduos evoluídos, essas formações imediatas, os indivíduos que da matéria, o resto dessa espiritualidade, dá muito trabalho para fazer. Tem espírito que consegue fazer o auto-desencarnar. Pois é, então quanto mais evoluído você é, mais fácil você deixa o corpo de carne e vai para o plano espiritual. E quanto mais materializado você vai, quanto mais você gosta da matéria, você gosta de ouro, de dinheiro, de poder, sabe essas coisas? Mais você fica pregada no corpo. Certo, gente? Certo, Inês? Tem gente que tem 24 para desligar ela. Vai ficar gado. Inclusive, a gente sabe, principalmente está falando dos suicidas, né? Só um minutinho, não vou te atender. Os suicidas, aqueles que os materialistas e os suicidas são, né? Muitos deles, quando morrem, né? Desencarnam, eles ficam lá no cemitério, ao lado do corpo físico, sentindo as dores da destruição daquele corpo, porque ele está tão pregado ali ainda que eles não conseguem se separar. Aí os vermes, quando vão comer o corpo dele, né, o corpo físico, eles sentem a dor daquela, tá? Diga, Charles. Não. Ectoplasmia é a capacidade que você tem de produzir ectoplasma, para produzir efeitos físicos. Mirabelli. Mirabelli. Ele tinha, né, essa capacidade, ele ensinou a habilidade de fazer a bifocação, e com isso a ectoplasmia, né? A gente Fiz essa junção assim, eu mesmo aqui. A gente fala muito aqui no Peixotinho, né? Muito em Peixotinho. Ah, Peixotinho é o bambambam da materialização. Mas o Mirabelli era tão bom quanto o Peixotinho para produzir ectoplasma. É famosão. A gente é porque vai perdendo aqueles contatos de estudar, no caso, a vida desse Mirabelli, que morava no interior de São Paulo, né? Mas que ele produzia efeitos físicos e ele tinha umas mediunidades. Sugestão de leitura, Mirabelli. Entre na internet, coloca Mirabelli, médium espírita. Certo, gente? Podemos seguir? Vamos lá. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à bondade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. O que será que... Cecília também, né, no nosso lado. É Cecília, é. Mas essa aqui é outra. Essa aqui é outra. É. Vamos ver o que são esses benefícios aí. Será que é um passe, né? Uma oração? Benefício de espírito é isso, né, gente? Quando ele vai te fazer um benefício, ele te dá passe, ele te faz oração, né? Ele tira energias ruins que você possa ter no seu corpo, ele te dá, né? Vamos ver. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda, ou seja, ele já saiu um pouquinho daquela conversa ali de olhar o ambiente, já se voltou para dentro de si mesmo e começou uma meditação mais profunda, né?
Vamos lá. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, ou seja, isolado, né? Eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Então ela se sentou, ele deu lá uma mexida e colocou a cabeça no colo dela, né? Então ela em espírito e ele está no corpo ainda. Vamos ver, vamos lá. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Ou seja, o espírito está em oração. A Cecília. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar profundamente. Então ela gostava muito dele e ela estava rezando. Aí o que acontece, gente? Luzes, né? Mesmo aquelas luzes que nós vimos lá na prece de Ismalha, né? Luzes sublimes cercavam-na toda. Ou seja, gente, o pessoal que é mais evoluído, e quando eles rezam assim, com fervor, né, e tudo, eles... E é muito interessante que ele não era muito errado, não. Ele era um trabalhador da casa espírita, fazia parte da mediúnica da casa, mas tinha esse comportamento. Né? A gente vê que não era um desassistido, não. Ele tinha assistência. Com certeza. Então ela estava rezando para que, né, os benfeitores, que Deus, que Jesus, ela fez uma prece lá pedindo, ó, meu esposo precisa se iluminar. O pedido dela no fundo foi esse. Esse meu esposo aqui precisa se iluminar. Ele tem que mudar os comportamentos, ele tem que mudar os pensamentos, ele tem que mudar as atitudes. Resumindo, foi isso, né? Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com celeridade de minúsculos raios. Deve ser muito bonito, hein? Queria estar lá para ver, ó. Eu fez uma pergunta interessante aqui, Luiz, perguntando se essa luz que envolvia o rapaz era a aura. E na verdade não é. Não. Essa é a energia produzida pela mente através da prece. É o bom pensamento que gera. E você vê que aqui, ó, ela está em prece. Gente, isso aqui é a visão do André Luiz. É o que a André Luiz está vendo. Aí ela está fazendo prece e no coração dela, que é o centro do amor, né? O centro fosse que ela, que cria o amor, ele jorra. Né? E aquele foi produzido pelo quê? Pela vontade dela, pela mente, em prece, né? em conexão com os espíritos que são mais elevados. O Alexandre é mais elevado. Né? Então vamos falar da aura. A aura do rapaz, provavelmente, a gente não pode afirmar, que a gente não sabe, não está escrito aqui, né? Mas a aura do rapaz provavelmente não é uma aura muito bonita. Não era totalmente feia, vamos dizer assim, igual o Isnante falou ali, mas ela, por causa dos hábitos que ele tinha não era uma aura bonita. Mas com certeza a aura da senhora, da esposa dele, da Cecília, era uma aura linda. Imagina, devia ser um festival de cores bonito ali. Agora, isso é a aura, é o corpo perispiritual dela, junto com o seu corpo físico, emanando energia. A Cecília, quando ela faz oração, a energia começa, além da aura, a energia começa a sair da onde? Do cérebro, do coração dela, e começa a envolver o rapaz. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo. Olha aí, ó. Onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador.
Será que a Cecília, aí não fala, mas será que ela mandou essas energias lá para a região, né, do sexo dele? Ou será que essa energia já foi automaticamente para aquele local? Pelo que ele está descrevendo aqui até agora, foi automático. Se fizesse um exame médico da genitália dele, do aparelho reprodutor dele, ele ia identificar que uma doença. Não, está tudo beleza, está perfeito. Fisicamente ele estava perfeito. Fisicamente normal. Mas ele está dizendo ali que essas são anomalias, né? Anomalias psíquicas. Ó, vamos ler isso aqui de novo, que isso aqui é importante. Os corpúsculos radiosos, ou seja, saindo do coração da Cecília, certo? Penetravam-lhe o organismo em todas as direções. Então todo o organismo tomava um banho de luz. Todo o organismo. Certo? E muito particularmente na zona do sexo, onde identificaram tão grandes anomalias psíquicas. Quem está estudando isso aqui com a gente desde lá de trás, desde o começo dos capítulos lá, a gente já viu que lá no capítulo chamado O Psicógrafo, essa história aqui já existia lá. Já existia lá. Onde identificaram tão grandes anomalias psíquicas, tinha os corpúsculos lá como feras comendo lá nas gônadas dele, as feras lá famintas comendo as energias reprodutivas dele. Não é isso que fala? Esfaimadas, vou tentar lembrar, esfaimadas, devorando as energias reprodutivas dele. Mais ou menos assim, não lembro agora. Onde identificaram tão grandes anomalias psíquicas, que era lá na genitália dele, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Ou seja, além dos vampiros, espíritos vampiros que existem, nós vimos que no caso aqui eram os dois dele e um da mãe dele, né? Nesse caso, dessa família eram 3 espíritos vampiros, né? Tinha as formas que ele produzia mentalmente também eram considerados vampiros, porque estavam comendo uma energia que não era deles. Aí pode ser no estômago, quem come demais. Aí vai. Pode ser no fígado, quem bebe demais. Aí esses, né? Essas formas escuras e horripilantes, gente, são produção da mente. Da mente. A nossa mente, ela tem poder, o quê? Criador. Criador. Você pode produzir para o bem e para o mal. Você pode produzir coisas boas e coisas ruins. No caso dele aqui, como ele estava muito envolvido com sexo fora de casa, né? Em locais de sexo livre, de sexo pago, essas coisas todas, ele, envolvido com esses 2 vampiros que o acompanhavam, ele produzia muito dessas formas escuras e horripilantes que está dizendo aqui. Certo, gente? Vamos lá. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. Então chegava o corpúsculo de luz e as formas escuras e horripilantes ficavam como se fosse lutando contra aquilo ali. Se for falar isso aí fora do coisa, o pessoal vai falar que é ficção científica. Vamos lá. Então, ó, os elementos mortíferos, ou seja, as criações mentais deles que estavam lá na região genital dele, né? Formação mental, que estavam lá na região genital dele, não permaneciam inativas, ou seja, elas não ficavam lá de braço cruzado esperando chegar a luz, não. Não, vou nada. Começaram a lutar, desesperados com os agentes da luz. Quem produziu os agentes da luz? A Cecília. O coração da Cecília que estava produzindo. A prece que a Cecília fez. Assistida pelo Alexandre. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Ó, o rapaz, como se estivesse atingindo o oásis. O que é um oásis, gente? Essa é uma simbologia. O oásis é um lugar onde você vai ter água, vai ter sombra, vai ter comida, vai ter descanso, onde você vai poder recuperar suas forças e suas energias. Você chega cansado, você chega faminto, você chega perdido, então você encontrou um oásis, né? Você imagina um deserto lá, um local com água, com as palmeiras, né? Uma tenda, um lugar para você descansar. Então, esse rapaz aqui, quando ele recebeu as energias, ele ficou como se ele tivesse encontrado um oásis. E perdeu a expressão de angustioso cansaço.
nós vimos lá atrás, na aula anterior, no estudo anterior, nós vimos o quê? Que ele gostava de ir para esses locais, participar de sexo, tá certo? Fora de casa, mas aquela companhia daqueles vampiros não deixavam ele bem, deixavam ele já cansado, ele sem esperança, ele meio devagar, ele não era uma pessoa alegre, ele não era uma pessoa, né, feliz, tá tudo bem, não. Ele parece que ele vivia, no caso aqui, mostrando que um angustioso cansaço, tinha alguma coisa nele, por causa das energias dos dois que acompanhavam ele, que deixavam ele para baixo. Ou seja, aí o Snant falou, é o caso do Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa, né? Isso. O Nazareno, palestrante espírita, famosão aí, já teve aqui em Imperatriz. O Nazareno, ele tinha esse mesmo problema desse rapaz aqui, ele ia em psiquiatra, ele fazia tratamento, uma série de problemas, né? Para poder largar essa situação das quais ele participava, para ele largar para trás e seguir em frente. Ou seja, esse rapaz aqui, gente, ele era um escravo. Resumindo, ele era um escravo do sexo e daqueles dois vampiros lá, que acompanhavam ele. Demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Então as energias da esposa, a prece da esposa, a luz da esposa, o ambiente do quarto dele, deixaram ele forte e feliz, mais forte e feliz. Então tudo no ambiente da casa, da prece da casa, estava deixando ele desse modo aí. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. Então, a hora que ele sentiu que ele estava bem e tal, aí ele foi dormir, aí ele foi descansar, né, e abraçado, enlaçado com a esposa. Aí a gente vê de tudo isso aqui o poder da prece, né? Veio o poder da prece e do ambiente também, né? E o ambiente também. O ambiente, o comportamento dela e a prece dela transformou o rapaz aí. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Devia ser mesmo, né? Porque, gente, o quarto deles lá, a casa era simples, mas as pessoas que olhavam, no caso, os dois espíritos que estavam olhando, eles viam um ambiente bonito. Sim. Por isso que a cena era bonita e o ambiente era bonito, mesmo sendo lá, tipo assim, tem uma cama aqui bem daquela simplesinha, talvez um criado mudo, né? Uma coisa bem simples, sem nada de ornamento, mas que era bonito aos olhos de quem estava olhando por causa das energias que existiam no ambiente. Dispunha-me a pedir-lhe explicações, André Luiz sempre perguntando, sempre curioso. Quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia, agora poderá extrair as próprias ilações. Ou seja, já viu o que tinha que ver, agora já podia, né, extrair ensinamentos. Né? Agora você já pode extrair ensinamentos, já dar asas aí à sua curiosidade e colocar dentro da sua mente o aprendizado de tudo que você viu aqui. Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Só um minutinho. A gente não pode esquecer nunca que André Luiz era um aluno, sempre andando com o professor do lado, sempre aprendendo, sempre perguntando e anotando e trazendo para nós. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador.
a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Ou seja, se você quer afastar os vampiros da sua vida, faça oração com sinceridade, com sentimento, com fervor, sabe, assim, com coisa do fundo do coração, que você consegue aplicar um remédio nesses vampiros. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É porque muitas vezes, né, gente, principalmente as pessoas na hora que vão dormir, às vezes chega tão cansado, fala, ah, Maria, cheia de graça, antes de chegar no amém, já dormiu, né? Que você não sabe nem o que falou na prece, né? É vibração, energia e é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, ou seja, é coisa da intimidade de cada um, né? Realiza trabalhos de inexprimível significado. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Aí volta lá na Esmalha, né? No capítulo lá, Prece de Esmalha, vira um festival de luz lá, que se a gente tivesse sabendo, a gente ia ficar tonto, não ia não? Hein? Luz para todo lado. De toda a cor, luz de todo lado, de toda a cor, saindo do coração, da mente, vindo do alto, porque além a Esmalha, além do que saía dela, chegava de fora também. Era um festival de cores, né? Aqui, ó, emitir raios de espantoso poder. Vamos imaginar aqui, gente, as preces que esses bambambãs fazem, né? Aqueles que já são muito evoluídos, assim. Imagina, assim, uma prece do Dr. Bezerra, assim, bem sentida, né? Ele pedindo por alguém, imagina. Hein? Francisco de Assis, né? Se tiver merecimento, né, Inês? Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Vamos ver isso aqui, vamos entender, vamos aprender sobre isso aqui. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra, quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo de quem? Mas será que é só espírito? Ele não está falando dos vermes, dos animais inferiores, as formas inferiores? No meu entendimento, ele está falando de tudo, né? Inclusive as formas de pensamento negativo. Inclusive o pessoal pensa que o sol só existe para esquentar a vida da gente, né? E a gente vive reclamando dele, mas alguns estudiosos falam que as energias do sol é energia de alimento para nós. A gente que não aprendeu e não entendeu ainda como elas são. Ó, o que ele fala aqui, ó. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, aí, ó, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Vocês já ouviram falar nos neutrinos? Veja aí para nós aí, pesquisa no Google, neutrinos. Por favor. Quando eu falar assim é por favor, viu, Marco? Eu não estou mandando não. É porque às vezes eu esqueço de falar, por favor. Humberto de Campos conta quando ele visitou Marte, de Marte eles fazem prece para a Terra. Essas energias da prece não são assim. Neutrinos. Elas chegam na Terra. Então o planeta Marte, como ele é um orbe onde ele tem uma atmosfera melhor do que a Show não? Terra, ele
Ó, neutrinos. Para lá que você vai para a escuridão, para a treva, chegar à treva. Os neutrinos são as partículas mais abundantes do universo depois dos fótons e desempenham um papel fundamental na astrofísica, ajudando a compreender fenômenos como o funcionamento das estrelas e do início do universo. Onde podemos encontrar os neutrinos? A maioria dos neutrinos que atravessam a Terra foi produzida no Sol, mas podem originar-se também de reatores nucleares, explosões nucleares, decaimentos radiativos e interação dos raios cósmicos com as camadas superiores da atmosfera terrestre. Isso aqui o pessoal sabe que é isso aqui, mas ninguém conseguiu pegar um neutrino ainda e estudar ele. A ciência não sabe sobre neutrinos. E diz que a gente é bombardeado, ó, direto por esses nossos amigos aqui. Tá vendo aí? Então vamos lá, ó. Sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Isso aqui foi há 50 anos atrás, não foi? 70 anos atrás. Então, e até hoje, o povo não sabe ainda o Sol. Para que servem os raios do Sol? Não é só para esquentar, não é só para isso. Não é só para fazer fotossíntese, esse negócio. Tem mais função. Os fótons fazem a fotossíntese numa planta, deve fazer alguma coisa no passado disso também. Os raios gama provenientes do elemento rádio, né, que é um elemento químico, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Então, da Terra emana também, que sai dos metais e o nosso organismo absorve. Por isso que tem gente que diz que gosta de andar descalço, que é para receber as energias da Terra e tal, né? Tem as crianças que são calçadas, o pessoal diz, deixa o menino pisar no chão. Ali é correto. Quando ele fala aqui, ó, várias expressões emitidas pela água, ele não diz o que é e a gente nem sabe o que é. Mas a água também produz algum tipo de energia que a gente absorve. Ele não especifica o detalhe da água, né? Na realidade, gente, a gente vive num turbilhão de energia, né? E a gente não tem noção nem conhecimento sobre. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Vocês viram que no estudo nós falamos que quando a gente sai lá fora é um mundo de energias, de bactérias, de vírus, de energias dos desencarnados, energias dos encarnados, que, né, é um turbilhão de energias, não falou lá atrás no último estudo nosso? Olha aqui, está falando aqui de novo, ó. Então, raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais, que são os animais, né? E pelo próprio homem. Então, todo mundo emite energia. Todo mundo. E a gente é bombardeado por essas energias. Se a energia for boa, ela ajuda. Se for ruim, prejudica. Com certeza. Sem esquecer. 4 estações do ano. Inverno, verão, primavera. Ah, você fala que muda? Ah, ainda muda de acordo com as temperaturas, né? Ah, tá. Hein? Luiz, eu acho que não é como missionário, que chamou Deus. Tem a visita do André Luiz a um centro espírita, e ele vai contar que o trabalho do centro espírita é feito com as energias dos médicos, do ambiente, das que saem da terra, das que descem do céu e de todos os elementos. Aí eles usam elementos do reino mineral, do vegetal, do animal e juntam tudo aquilo ali e levam tudo para realizar os fenômenos na reunião. Na realidade, a gente sabe muito pouco sobre energia, né? Muito ou
Eu já li um livro chamado Energia, do José Grosso, do Joseph Gleber. Quem que é o outro? Tem um livro. O José Grosso colaborou nele. Chamado Energia. É um negócio que você lê assim, você lê assim, você fica assim. Hein? Essa quantidade que você já deu, você não anda, você não. Não, o Luiz faz a voar. Rapaz, olha o bullying. Vamos lá. E as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias dos seres desencarnados que rodeiam a Terra. Não está cheio de colônia em volta da gente? Nosso Solar, Morada Nova, Roxinóis, Colibris, Casa do Escritor, isso é uns, né, tem um punhado por aí, que a gente, são milhares, viu gente? A gente fala nosso lar porque é que está aqui no meio da gente, mas assim como existem milhares de cidades e núcleos habitacionais aqui na Terra, no plano espiritual, tem que ter para poder caber todo mundo. Tem um dobro de espíritos encarnados. Certo? Eu não sei mais se eu quero ir para o nosso lar, não, porque o parece que trouxe muita opção. Às vezes tem um lugarzinho melhor, né? Até parece que querer, A minha sogra diz assim, ó. Minha sogra diz assim, a minha seguinte, vontade de linha seca no mato é só o que se perde. E as emanações de natureza psíquica, ou seja, emanações da mente. Vocês todos estão me influenciando aqui, eu estou influenciando vocês, um está influenciando o outro, os espíritos que aqui estão... É assim, um influencia o outro. A energia tem para todo lado, olha aí, ó. E as emanações de natureza psíquica, ou seja, da mente, que envolve a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, que são milhares. Não é 2 ou 3 que o Laércio trouxe aí não, ou 20 que ele trouxe. São milhares. Porque onde é que vai pôr esse monte de gente quando desencarna? Tem um terço encarnado, tem 2 terços desencarnados. Pois é, tem mais gente do lado de lá do que do lado de cá, né? Produzindo as emanações, também metade. Em vários planos vibratórios, desde as furnas, né, aquelas regiões, né, os subcostrais lá, tenebrosas, até aquelas já de elevação mais, né, já acima de nosso lar, né? Como é que chama lá? Fugiu o nome aqui. Onde o Ministério da União Divina entra em contato. Como é que chama lá o local? Mas tem um local lá. Tá, vamos lá. O pessoal da União são pessoas da União Divina que alçam. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares, que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muito afastadas de nós. Então, gente, é tudo produção de energia. Esses neutrinos que eu falei aí, são trilhões que vêm do espaço e caem aqui, os cientistas olham assim e ficam tudo de boca aberta e não sabem nada sobre ele. O pensamento dela é que eu pensei lá na minha casa, lançou a energia negativa do universo que pode atingir alguém em outro lugar, no país. Está na atmosfera da Terra. Tem um aparelho que eles ligam ele e começa a mostrar as ondas. Aí de acordo com esse aparelho vai soltando a onda tal, chega num ponto que fica preto. Quando começa é colorido. Você vê a rua aqui direitinho, tudo uma coisa impressionante. E assim que vai soltando. 7. Tá. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. A prece aí, cuidando do corpo físico. É corpo físico isso aí, hein, gente? Né? Então a nossa saúde do corpo pode ser ajeitada com prece. Agora, depende... Aí eu falo assim, mas o fulano rezou, eu rezei e não adiantou nada. Mas será que a nossa prece tem essa força? Se fosse a do Francisco de Assis, eu acho que... Às vezes eu vou orar por ele, não tem fé, a minha oração vai servir não. Tem isso também. Tem merecimento, tem a sua oração, tem querer receber. Às vezes a pessoa não quer receber a prece, né? Vamos lá.
Vou ler de novo. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora, olha aí, muito claro isso aí, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Gente, esse negócio de cura do corpo aqui, há muito tempo atrás, 20, 30 anos atrás, teve um caso das freiras americanas. Como é que é o caso das freiras americanas? Pegaram as freiras de um convento lá nos Estados Unidos, pegaram lá 2 grupos de doentes, um grupo está aqui nesse salão, o outro grupo está no salão do lado. Aí puseram as freiras, vocês vão rezar por esse pessoal aqui, ó. Ninguém sabia de nada. O cara está lá doente. Ninguém está sabendo que está tendo oração. Aí as freiras começaram. Oração, 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 cada um do seu jeito, com a sua fé, né? Aí depois de um certo tempo foram fazer exames médicos. As pessoas para as quais as freiras estavam rezando apresentavam resultados melhores dos exames médicos do que o pessoal vizinho. Foi uma prova de que a oração daquelas freiras fizeram bem para aquelas pessoas ali. É o que ele está dizendo aqui para nós, ó. A cura do corpo. 80 anos atrás. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, como devido equilíbrio de sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante das energias da divindade. O que ele está dizendo para nós? Que quem reza com sentimento, quem reza com comportamento de equilíbrio nos seus sentimentos e tudo, essas pessoas que conseguem fazer prece elevada, elas são foco irradiando as energias da divindade, foco irradiando as energias de Deus. Por quê? Porque dela estão saindo energias que são boas, que vão ser energias que vão ajudar pessoas que estão com necessidade daquelas energias nesse momento. Essa Cecília aqui, ó, é uma que as energias dela encaixam nisso aqui. Energias de Francisco de Assis, de Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, esse pessoal aí se encaixa nisso aqui. Terminou? Pode continuar? Essa expressão. Vocês é que sabem. Então, vamos lá. Por isso, quando ele diz ali que toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Ou seja, cria e dá vida. Renova a vida. Restaura. Cara, isso é muito profundo. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor de sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Essa é que é a bichinha da questão. Eu queria chegar aqui. Vamos lá. Basta a minha mulher rezar para mim que eu vou ficar legal? A pergunta é essa. Da casa, ela ajudou, ela tirou ele daquela situação, ela deu um sono tranquilo. Tá. Mas Vamos ver. Eu acho que não, né? Mas vamos ver. Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela como fruto incorruptível de seus esforços individuais. A Cecília era assim porque ela quis ser assim. Isso é que se chama esforço individual. Ninguém pôs na mão dela a prece, ninguém pôs... Né? Ó, nós vamos ajeitar... Nós vamos ajeitar a sua casa aqui, deixar ela... Né? Não. Ela que fez. Ela que construiu a casa dela, o ambiente psíquico da casa dela, ela que construiu. Significa para ele o acréscimo de misericórdia. Olha aí o acréscimo de misericórdia, ó. Que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Então esse rapaz aqui, ele vai só se melhorar e ajeitar a vida o dia que ele quiser. O dia que ele vencer os vícios e os hábitos dele. O dia que ele deixar de ser escravo. Vontade. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Olha aí, ó. Ele recebeu, mas... Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque inegavelmente toda a cooperação exterior pode ser interrompida
E cada filho de Deus é herdeiro das possibilidades sublimes e deve funcionar como um médico vigilante de si mesmo. Ou seja, esse rapaz ele tem que ser o médico dele. Nós temos que ser o nosso médico. Agora, por a misericórdia de Deus, eu posso receber prece, eu posso receber ajuda, eu posso receber conselho, eu posso receber orientação, né? Eu posso receber um punhado de coisa boa, mas acresce misericórdia. Agora, para mim receber mesmo, eu tenho que querer receber. Certo, gente? Acabou? Acabou. Aí vai, ó. Próximo estudo, socorro espiritual. Vai ter um socorro aí, né? Gente, boa noite para vocês. Obrigado pela atenção. Até a terça-feira que vem. Vamos agradecer, meus irmãos e minhas irmãs, as bênçãos recebidas nessa noite, em forma de alimento para a nossa alma, para o nosso intelecto, para os nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigada, Mestre querido, por nos permitir essa casa maravilhosa de ensinamento, de acolhimento, onde nos sentimos amparados, revigorados, fortalecidos e prontos para os desafios que lá fora nos espera, as nossas experiências de vida. Obrigada, Mestre, porque nos carrega no colo em todos os nossos momentos de necessidade. Obrigada pela luz, pelo ar, pela água, pelo alimento. Obrigada por todas as formas de amor com que nos presenteia, do amanhecer ao anoitecer. Obrigada, Jesus amado. Que as tuas bênçãos e o teu amor possam nos acompanhar aos nossos lares e aos nossos fazeres profissionais, ambiente onde comumente precisamos exercitar a nossa vivência da tua palavra, do teu amor e dos teus ensinamentos. Obrigada, Mestre querido. Seja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.